Bom dia, a paz do Senhor. Hoje, na nossa reflexão matinal, nós vamos refletir um pouco sobre a voz de Deus. Vamos começar eliminando aquelas questões místicas que as pessoas falam e vamos nos basear na palavra, naquilo que o Espírito Santo opera. Então vamos pensar assim: duas situações. Existe o caso de uma pessoa que conhece muito a palavra, lê muito a Bíblia, e existe o caso da pessoa que lê pouca Bíblia. É possível que essa pessoa que leia muito a Bíblia, ela não escute muito a voz de Deus. Por quê? Porque escutar a voz de Deus está relacionado à sua proximidade com Ele. Vou dar um exemplo melhor para se entender. Vamos supor que você esteja perto de uma cachoeira, de uma catarata, tipo Niágara, Foz do Iguaçu, qualquer uma. Se você estiver próximo dessa grande queda d'água, você vai ouvir um ruído. Essa voz, né, que a Bíblia fala, voz de muitas águas em alguns lugares, seria semelhante ao estrondo, ao barulho, só que ainda assim, mesmo perto, você conseguirá conversar. Ou seja, esse estrondo não abafa as outras vozes, que seria a voz do mundo, a voz do inimigo, a voz do orgulho, a voz da multidão, a voz da mídia, várias vozes que nós temos aí atuantes no nosso universo, no nosso mundo. Então esse seria, por exemplo, aquele que lê muito a Bíblia. Ele está perto de uma grande queda d'água, mas isso nem sempre significa que este barulho da voz do Senhor abafa as outras vozes. Agora vamos pensar naquele que começou agora, que às vezes lê pouco, que não conhece muito a Bíblia, não tem tanta profundidade. Só que ao contrário dessa grande queda, ele pega uma pequena cachoeira e ele entra debaixo da água. Se você já fez o teste, já esteve debaixo de alguma precipitação de água muito alta, muito forte, você consegue perceber que é impossível ouvir qualquer outra coisa, só o barulho das águas. Então, esse que está debaixo dessa queda d'água, ainda que ele tenha pouco volume de água, pouco volume de leitura bíblica, ele vai ser muito mais transformado do que aquele que tem um grande volume de água, mas está longe, não está próximo, não está debaixo da água. Isso porque não adianta você apenas conhecer a palavra, você precisa se abrir ao agir dela, ao transformar dela, você precisa pôr em prática. Então, muitas vezes, nós vemos pessoas que discutem e até, infelizmente, atacam seus irmãos, porque os que têm menos, os menos favorecidos, se podemos dizer assim, ou os que conhecem menos, por viverem completamente aquilo que acreditam, aquilo que leem, eles começam a crescer espiritualmente em Deus de uma forma maravilhosa. E isso assusta as outras pessoas, principalmente as pessoas que estão há anos lendo a Bíblia, só que não se abrem para a mudança. Eu acredito que você já deva ter conhecido alguém assim, alguém que conhece muito da Bíblia, um cara muito letrado, muito conhecedor da palavra, é o homem Bíblia, né? Você fala bom dia, ele bom dia, eis que a misericórdia do Senhor se renovou, dá o versículo, dá o capítulo, dá a referência, dá a página, dá tudo. Só que esse não tem a vida transformada muitas vezes. Aí você também deve conhecer aquele que chegou agora, que fala assim que o justo viverá pela fé. E ele está vivendo pela fé, e ele está crescendo, e ele está vivendo os milagres, e Deus está se manifestando na vida dele, e ele tem ouvido a voz de Deus. Então, a voz de muitas águas que a Bíblia fala não se trata apenas de um grande volume de água, da qual nós associamos a Deus, mas estar debaixo desse volume d'água, estar aberto ao seu toque. Veja que até na analogia de estar próximo à água e estar debaixo da água, ela nos remete à transformação de Deus. Você pode estar perto do Foz do Iguaçu, você vai se molhar por causa da umidade, você pode até tomar uns respingos d'água, mas você nunca será completamente submerso, né? Você nunca vai ser envolvido por aquela água. Agora, se você entra numa cachoeira e se põe debaixo da água, aquela água envolve o seu corpo inteiro. Ainda que não completamente, como se você estivesse mergulhado, ela envolve. E aquele barulho não impede você de ouvir mais nada. Então pense nisso. Será que você tem ouvido apenas de longe a voz de Deus? Ou você tem realmente entrado nessa queda d'água? Lembrando que água também na Bíblia refere-se ao Espírito Santo. Então será que você tem se aberto a esse lavar do Espírito Santo, ouvido a voz de Deus e crescido
em intimidade e conhecimento do Senhor? Pense nisso. Deus abençoe e bom dia.